Amém. Meus amados, vamos ler livro de Marcos, Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, verso de número 35 e 36. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 35 e 36, que diz assim: estando ele ainda falando, alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para de enfadar o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Meus amados, a reflexão que eu tenho para nós nessa noite, ela traz uma história muito comovente, tocante, uma história onde nós vemos vários requisitos robustos para poder aumentar a nossa fé, para crermos a cada dia no nosso Deus, no poder, no milagre, poder nos vislumbrar por meio desta mensagem tudo aquilo a qual para nós parece impossível, mas quando nós conhecermos o teor dessa história, você vai entender que para Deus nada há impossível. A história que temos em apreço, ela relata a trajetória de um homem chamado Jairo. Homem este que a Bíblia chama ele de principal da sinagoga. Principal da sinagoga, em outras traduções, conhece como chefe da sinagoga ou o dirigente da sinagoga. Para nós, um pastor de igreja. Ele era o responsável pelos cultos, era o responsável pela lei, por ensinar a lei, por preservar, no coração das pessoas a lei. E a sinagoga era um lugar de reunião de culto, aonde os judeus se reuniam para ouvir a lei, ouvir os conselhos e ali aprenderem segundo as leis. Jairo, muito religioso, Jairo aplicado no conhecimento da lei, na aplicação da lei. Um dia Jairo, ele vê que algum problema estava acontecendo dentro da sua casa. Ele tinha uma menina de 12 anos de idade, e essa menina foi acometida por uma doença, e essa doença começou a se agravar, chegando ao ponto que ele viu que a sua menina, a sua filha, já estava com seus dias remidos, vamos dizer assim. E ele não teve outra alternativa. Ele tentou, de todas as formas, a cura para sua filha, mas ele, quem sabe, ouviu falar de Jesus. Jesus, ele estava na província de Gadara. Lembra do gadareno, aquele que tinha uma legião de demônios? Ele agora atravessa o mar da Galileia, chega na província de Cafarnaum, e ali uma grande multidão cercava Jesus. Jesus caminhando junto com aquela multidão. E de repente este homem muito conceituado, este homem de uma relevante importância no meio dos judeus, um homem responsável pela sinagoga, onde mais tarde você vai ver que ele tinha até pessoas que trabalhavam para ele como os principais, um dos principais da sinagoga, quer dizer, pessoas que trabalhavam para o principal da sinagoga. Este homem, mesmo abastado, com dinheiro, com fama, religioso, os problemas aconteceram na casa dele, chegaram na casa dele. E este homem agora vai até Jesus. E chegando até Jesus, ele tem uma atitude que Jairo tomou, ela tem um princípio.
E esse princípio ele tem que ser conhecido por todos os que servem a Deus. É um princípio relevante, é um princípio preponderante, é um princípio tremendo. Quando Jairo ele chega perto de Jesus, a primeira atitude de Jairo não foi pedir a cura. A primeira atitude de Jairo não foi falar do problema da sua filha. A primeira atitude de Jairo não foi se apresentar: eu sou o principal da sinagoga. A primeira atitude de Jairo não foi mostrar suas credenciais, dizer o que ele era, o poder que ele tem, o dinheiro que ele tem. A principal e a primeira atitude de Jairo, a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. Sabe, queridos, quando este princípio funciona em nossa vida, o caminho do milagre é mais curto. O caminho da vitória é mais curto. Quando o propósito principal é adorar, milagres são consequências, bênção são consequências, vitória, consequências, porta aberta, consequências, cura, consequências. O princípio é a adorar. Quando nós saímos de nossa casa para ir para a igreja, na nossa mente, no nosso coração tem que ter um princípio. E o princípio é o culto racional. O culto racional, ele vai te dar condições de você saber o que está fazendo na igreja, o que você foi fazer ali. E o primeiro princípio é adorar. Você pode chegar cheio de problema, você pode chegar cheio de dificuldade, como Jairo chegou. Sua filha estava praticamente morta. Então ele tinha argumento suficiente para falar com Cristo, falar com Jesus. Mas o primeiro passo dele, o princípio de tudo, ele se prostra, reconhecendo a autoridade de Cristo e o adora. Quando você chega num templo, quando você faz uma oração, que você adora em primeiro lugar, a tua adoração ela comove o coração de Deus. A tua adoração ela é como uma chave que abre o princípio, as portas do milagre. Quando você adora ao Senhor, as demais coisas chegarão. Jairo aqui, ele poderia falar tudo, dizer tudo, mas ele entendeu: se eu adorar, se eu reconhecer Ele como meu Senhor, Ele vai me atender, Ele vai me ouvir, o milagre vai chegar. Jairo se prostra, Jairo adora. E Jairo agora, depois de adorar, agora vem o segundo passo: dizer para Deus a sua necessidade. Quantas pessoas hoje dizem: Deus sabe do que eu estou precisando, Deus sabe do que eu estou passando, Deus está vendo o que eu estou passando. E não é desse jeito, querido. Deus quer te ouvir. Para o cego lá do caminho de Jericó, o Bartimeu lhe pergunta: o que queres que te faça? Jesus sabia o que ele estava precisando. Claro, estava vendo que o homem estava cego, mendigando ali a entrada do caminho. Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir dos seus lábios: o que queres que eu te faça? Isso é oração. A oração é o meio que você fala com Deus, que você expõe para Deus tanto as gratidões quanto os pedidos. A oração é o meio de se comunicar, com Deus. Deus quer te ouvir, Deus quer ouvir da tua boca o que você precisa, ainda que Ele saiba que você precisa, mas Ele quer ouvir de você. Porque quando parte da tua boca, vem junto com esse pedido a necessidade, vem junto com esse pedido a sinceridade, vem junto com esse pedido o anseio de receber e de confiar que o Senhor vai lhe responder. Jairo agora, ele começa a falar o que aconteceu. Depois que ele adorou, ele disse: Senhor, a minha filha está em casa, moribunda. Eu quero que o Senhor vai lá, que o Senhor coloque a mão sobre ela, oh glória, que ela vai curar, ela vai ser curada, para que ela sare e viva, como diz a Bíblia. Automaticamente Jesus não quis discutir a posição daquele homem.
Jesus não quis discutir a religião daquele homem. Jesus sabia que era um religioso pelas suas vestimentas. Jesus sabia pelo seu exterior quem ele era. Mas Jesus também conhecia o interior de um homem aflito, de um pai desesperado, precisando da cura para a sua filha. E aqui está provado que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não abençoa apenas os crentes e deixa os católicos, os espíritas de lado. Não, a bênção dele é para todos. Quando o amor dele foi derramado, não foi derramado por um grupo, foi derramado por todos. Deus amou o mundo. A todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, todo aquele que nele crê. Então ele não vai fazer acepção, distinção de pessoas. Não pense em você: pastor, eu estou afastado do caminho do Senhor, pastor, eu estou fazendo coisa errada, Deus não vai me ouvir. Querido, se você se arrepender, se humilhar, falar com Ele, Ele vai te ouvir sim. Olha ele aqui ouvindo um religioso, um homem que pregava contra Cristo, um homem que ensinava o povo a lei de Moisés, dizendo que Jesus, quem sabe, é até um falso profeta. Mas esse homem se viu na necessidade, viu o problema chegando na casa dele, ele correu para aquele que podia resolver. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus não discutiu. Jesus disse: vamos, Jairo, vamos até a tua casa. E a multidão foi caminhando junto com ele. A multidão foi junto. Só que no meio do caminho, aleluia, Jesus fez um teste de paciência com Jairo. Jesus estava caminhando, de repente Jesus para, e Jesus diz assim: alguém me tocou. Olha que redundante, né? Todos ali em volta de Jesus, uma multidão apertando. E o discípulo disse: Senhor, como tu dizes que te tocou, está todo mundo te apertando. Ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E de repente lá embaixo, escondida no meio da multidão, abaixada, porque ela tocou na orla, e a orla é a parte de baixo, a bainha da roupa. Ela tocou na orla do vestido. E ali Jesus olha para ela e diz: foi tu que me tocou? Ela diz: foi eu, Senhor. Senhor, há 12 anos, guarda esse número, 12. Há 12 anos eu sofro de um fluxo de sangue, uma hemorragia, e já gastei todos os meus haveres com os médicos, e por nenhum fui curada. Mas eu estava na minha casa e disse: se tão somente eu tocar no vestido dele, eu serei curada. Imediatamente Jesus olha para ela e disse: vai, filha, a tua fé te salvou. Observa que nessa conversa deu aí uns 10 a 15 minutos de parar, de perguntar, de saber quem é, da mulher se revelar, expor seu problema, falar com Jesus. Vamos botar uns 15 a 20 minutos. Enquanto isso, Jairo estava ali olhando tudo. Quem sabe o coração desesperado, dizendo: meu Deus, minha filha está em casa. Jesus para atender essa mulher ainda. Por que Jesus não foi logo? Por que Jesus não correu logo? Larga essa mulher para lá, outro dia ela é curada, minha filha está nas últimas. Jesus estava fortalecendo a fé de Jairo para depois provar a sua fé. Primeiro ele fortalece, para depois prova, para que depois ele viesse provar. Jairo, vendo aquilo ali, Jairo ouviu a história daquela mulher, 12 anos sofrendo, e a filha de Jairo também tinha 12 anos. Será que é consequência? Será que é coincidência, melhor dizendo? Não, irmãos. Era Jesus mostrando para Jairo que ele faz na hora que ele quer, da maneira que ele quer e da forma que ele quer.
O agir de Deus não é no nosso tempo, não é na nossa maneira, na nossa vontade. Se for pela vontade de Jairo, Jairo pegava Jesus no colo e levava ele correndo. Se fosse no tempo de Jairo, Jesus não parava para dar ouvido para aquela mulher, Jesus ia direto para a casa dele. Há momentos na nossa vida que nós pensamos que só nós temos problemas. Há momentos na nossa vida que pensamos que ninguém mais sofre, ninguém mais passa por luta, por dificuldade, é só nós. Então eu quero a bênção só para mim. Meu vizinho que se dane, que se dê um jeito. A bênção é para mim, Senhor. Não esquece de mim não, Senhor. Só tem que ir na minha casa, só tem que fazer isso. Ei, Deus vai fortalecer a tua fé, mostrando o que Ele fez também por aquela mulher, para que a fé de Jairo fosse fortalecida. Ele presenciou um milagre, para que quando chegasse na hora da sua decisão, do seu milagre, ele não pudesse duvidar, pudesse crer, porque ele disse: eu já vi este homem agindo, eu já vi este homem operando, eu já vi este homem trabalhando, eu vi o que ele é capaz de fazer. Ele curou uma mulher há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, agora chegou a minha vez de ser abençoado. Jesus agora, no meio daquela multidão, despede todo mundo e chama apenas Pedro, Tiago e João e disse: vamos embora. Só que quando Jesus estava ainda ali no meio daquela multidão, os empregados de Jairo, os homens que trabalhavam no templo junto com Jairo, os obreiros, vamos chamar os obreiros de Jairo, chegaram meio cabisbaixo, meio tristes. Jairo não entendeu, perguntou: o que houve? Ele disse: Jairo, não precisa mais importunar o mestre, não precisa mais enfadar o mestre, deixa ele seguir o caminho dele. Jairo disse: mas por quê? A sua filha, Jairo, infelizmente não suportou, sua filha está morta. Jesus não permitiu que houvesse um espaço muito grande para que a dúvida não fosse gerada, porque a fé acabou de nascer. Ele viu a mulher acabar de ser curada. Então Jesus não permitiu que fosse um tempo muito grande para que o inimigo não colocasse dúvida no coração de Jairo. Jesus disse: ei, a menina não está morta, ela está dormindo. Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Vai agora Jairo, Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando chegam ali na casa de Jairo, era natural o que estava acontecendo. Parentes, amigos, família e as conhecidas carpideiras. Quem eram carpideiras? Eram pessoas, mulheres profissionais que ganhavam dinheiro para chorar no enterro de alguém da família. Não me interessa quem seja, às vezes nem conhecia o defunto, mas a obrigação delas era chorar. E quanto mais elas choravam, quanto mais realidade elas mostravam, quanto mais alto, quanto mais escarcéu faziam, o seu salário era melhor. E ali todos estavam chorando, desesperados. E Jesus agora chega e diz assim: ei, por que estão chorando? Por que esse alvoroço todo vocês estão chorando, né? A menina está morta não, a menina está dormindo. E sabe que a Bíblia diz? Que as pessoas que estavam ali riram de Jesus. Zombaram. Não acreditaram. Não é assim que acontece comigo e contigo? Quantas pessoas às vezes zombam do nosso milagre? Zomba da nossa fé? Será que vai acontecer? Isso é impossível. Riem.
Riem de nós quando nos vê arrumado para ir para a casa do Senhor. Riem de nós quando tem uma festa, todos bebendo a sua cerveja, nós no suquinho. Alguém no refrigerante, eu não bebo refrigerante, mas no suquinho, na água. Será que não riem quando você na escola é diferente? Quando o seu comportamento onde você trabalha é diferente? Será que não riem quando, aleluia, você diz que você recebeu uma promessa que parece impossível, as pessoas não riem de você? Riram de Jesus, não vão rir de nós, riram dele. E de repente, queridos, Jesus agora entra dentro daquela casa. Jesus, Pedro, Tiago, João, o Jairo, a sua esposa. Tranca a porta. Sabe por quê? Porque onde tem milagre, incrédulo tem que ficar do lado de fora. Local onde tem milagre, quem não crê não pode participar, sai fora. Então quando Jesus chega ali e vê aquela menina, 12 anos, que dor que estava no coração daquele pai, daquela mãe. Jesus agora se aproxima, pega na mão da menina e profere palavras em aramaico. Aramaico é uma língua antiguíssima. Já na época de Jesus já estava quase extinta, já quase ninguém se falava mais o aramaico. Era mais o hebraico e o grego. O hebraico ainda falava por causa das escrituras dos judeus, mas mais era grego e hebraico. Aramaico quase não se falava. Só que Jesus agora expressa essa palavra em aramaico. Talitá cumi. As palavras que Jesus disse em aramaico foi talitá, porque tem um acento. Talitá cumi, que traduzido para o nosso português quer dizer: menina, te digo, levanta-te. A Bíblia diz que na mesma hora aquela menina levantou. A morte deu lugar para a vida. E quando aquela menina senta na cama, Jesus entrega ela para sua mãe e diz: dá de comer para ela. O que eu aprendo com essa mensagem? O que Deus fala conosco nesta mensagem? Vamos colocar um título para essa mensagem. Vamos lá. A última palavra é a de Deus. O título dessa mensagem é: a última palavra é a de Deus. Por quê, pastor? Porque as notícias, os problemas da vida alcançam a todos que estão sobre essa terra. Não pense em você que só porque você aceitou Cristo, você serve a Jesus, nunca mais você vai ficar doente, nunca mais vai ter problema na sua casa. Não, irmão. A minha Bíblia diz que o mesmo a chuva que cai na casa do ímpio cai na casa do justo. O mesmo sol que brilha na lavoura do ímpio brilha na lavoura do justo. O que se sucede ao ímpio se sucede ao justo. Estamos sobre essa terra, vivendo em igualdade material, vamos chamar assim, mas com a benevolência de Deus na vida espiritual, que nós temos acesso ao céu, mas ainda não estamos no céu, estamos na terra. E na terra vamos ser sujeitos a tudo. O que João deixou registrado no capítulo 16, no verso 33? No mundo tereis aflições. O que Paulo diz a nossa leve, para Coríntios, a nossa leve e momentânea tribulação? O que Paulo diz para Romanos? Alguns serão pegos, maltratados. Então, os problemas da vida, eles podem bater na nossa porta. Seu carro pode bater, pegar fogo. Você pode perder um ente querido. A tua empresa pode fechar. Alguém da sua família pode ficar doente. A morte pode chegar ao nosso lar.
São problemas da vida, natural, coisas que vão acontecer. Ah, e aí, pastor? Só que eu conheço, só que já chegou ao meu conhecimento mais de 12 pastores, amigos, 12 pastores já morreram com esse problema, essa enfermidade, essa pandemia. E aí? Lembra do pastor Luiz Antônio, se eu não me recordo, que ele nos Gideões falou do sonho que ele teve, da revelação que Deus deu a ele? O avião dele bateu lá, explodiu e ele morreu. E aí, irmão? Problemas da vida. Acontece. Mas o que importa é a nossa alma diante de Deus. Como nós estamos? Nós estamos preparados para enfrentar os problemas da vida? Estamos preparados para as enfermidades? Essa pandemia ensinou muito a muitos. A pandemia ensinou muito a muitos. Quantos não estavam preparados? Quantas empresas fecharam as portas porque só quiseram investir, mas não guardaram capital para uma emergência? Quantas famílias não se prepararam para esses momentos? Os recursos acabaram. Quantas pessoas desesperadas procurando suicídio? Sabe por quê? Porque não estavam preparadas para os problemas dessa vida. Lembra, querido, nós somos cidadãos do céu, mas ainda vivemos na terra. Não se prepare quando o problema bater na tua porta. Não queira se preparar apenas quando os problemas chegarem. Eu costumo até brincar e dizer que nós somos brasileiros. O brasileiro só lembra do guarda-chuva quando está chovendo. Só lembra da vela quando a luz acaba. Só dá valor quando perde. Os problemas da vida também chegaram na casa de Jairo. Só que Jairo, ele foi procurar solução no lugar certo, em Jesus. O meu conselho para você é esse: se o problema bateu na tua porta, vai até Jesus, fala com Jesus, se expõe, conversa com Ele, adora Ele em primeiro lugar, como fez Jairo, se prostra e adora. Sabe, queridos, quando as má notícias chegam, são terríveis. Quem é que gosta de receber má notícia? Acordar de manhã com a notícia ruim? Ninguém gosta, irmão, ninguém gosta. Imagina Jó recebendo uma má notícia atrás da outra: teus filhos morreram, teus gados foram levados, as ovelhas foram consumidas, e uma coisa, a doença chegou, os amigos te abandonaram. Imagina a cabeça de Jairo, de Jó, recebendo uma má notícia atrás da outra. Nós temos que estar preparados para as má notícias, com a nossa fé inabalável, porque Jesus mostra isso aqui para Jairo. Quando as má notícias chegaram, quando os homens chegaram dizendo: Jairo, não incomode, mas o médico, tua filha está morta. Má notícia. Sabe o que Jesus fez? Não tema, crê somente. O antídoto para vencer a má notícia é a fé. O remédio para suportar as má notícias é a fé. Porque palavras humanas, irmãos, palavras humanas tem hora que machuca, magoa. E olha o que esses homens falaram aqui. Não precisa nem mais incomodar o médico, quer dizer, Jesus já não é mais suficiente para você. Tua filha morreu. Palavras humanas. E tem muitos que usam palavras como uma flecha enviada ao nosso coração. Muitos usam uma palavra como uma bala que sai de uma arma na nossa mente. Mas eu quero que você entenda que o nosso Jesus, ele se declara para nós nessa noite dizendo: não temas, crê somente. Problemas vão acontecer, má notícias vão chegar, palavras contrárias vão aparecer, mas a ordem é:
crê somente. Não temas, crê somente. Eu sei que é muito difícil, porque só quem passa pelo deserto conhece o tamanho dos espinhos, o calor que faz ali. Só quem passa pelo deserto pode suportar as provações lá na frente, porque já passou pelo deserto. Então as palavras humanas, muitas das vezes, elas vêm como uma flecha, como uma arma em nosso coração. Mas o que me importa é que a última palavra é a de Deus. A última palavra é a de Deus. O lugar de velório se transformou em festa. A casa onde tinha morte, Jesus trouxe vida. No meio do desespero, Jesus trouxe esperança. Jesus mudou lágrimas por sorriso. Eu fico imaginando o que a mãe daquela menina ouviu enquanto Jairo estava lá falando com Jesus. Eu fico imaginando que a mãe daquela menina, porque ela ficou em casa, só quem foi Jairo. Ô, minha senhora, tadinha, é uma moça, 12 anos, com a vida toda pela frente. Deus não poderia ter levado um bandido, um marginal, levou logo tua filha. Para desse negócio de religião, acredita mais não. Aí, olha o que Deus fez. Aí chega Jesus para mudar o cenário, para mudar a história. Chega Jesus para mostrar que a última palavra é a dele. Não importa, queridos, não importa o que você ouviu, não importa a situação que você está vivendo. Eu quero levar você a crer num Deus todo-poderoso, num Deus que tem poder sobre a morte, no Deus que tem poder sobre as situações mais difíceis, no Deus que tem poder sobre o impossível. Se você crê, irmãos, milagres vão acontecer. Eu quero dizer que no ano de 1994 nasceu meu terceiro filho, André. E aquele menino nasceu, muita complicação, aquele menino veio para casa. Nós éramos novos ainda, era o nosso terceiro filho. A diferença dele para o meu do meio era 1 ano apenas, porque o meu segundo filho também deu um problema e o médico disse que a minha esposa tinha que ter logo uma outra criança, senão ela teria que esperar 5 anos e não poderia tomar remédio. E era perigoso ela morrer e morrer a criança. Então nós optamos a ter o terceiro filho. O terceiro filho foi planejado. Nós queríamos o terceiro filho para de vez ela operar, né? E não ter mais filhos. Ficaríamos apenas com nossos 3 filhos. E aquele menino agora vem para casa. Aquele menino começa a chorar. Ele chorava praticamente, não exagerando, mas 24 horas. Chorava direto. Chorava e dava remédio, ouvido, garganta, febre, nada, não tinha nada. O menino parecia ser saudável, muito magrinho, mas parecia ser saudável. E só chorava. Até que um dia nós levamos ao hospital, chegamos no hospital, o médico fez exame e diz, olha, não encontramos nada. Levamos no outro, nada. Por último, levamos no hospital da Amil, aqui em Muriaé, uma clínica particular. Levamos o menino, pagamos. E o médico fez um exame e constatou que ele estava com uma infecção nos rins. É uma infecção muito braba nos rins. Aquele menino agora é levado para o hospital, fica internado, passa por vários exames, vários antibióticos, mas nada. Depois de quase 10 dias do meu filho internado, o médico manda me chamar. E eu fui ao hospital. Era em Muriaé, daqui em Muriaé são 55 quilômetros, né? Até o hospital 56, mais ou menos. Eu não tinha carro na época, tudo era feito no ônibus. E o ônibus daqui a Muriaé não é
uma passagem municipal, uma passagem longe, cara, não é barato. Hoje é quase 15 reais, 20 reais uma passagem daqui lá. E todos os dias eu ia e o médico mandou me chamar dentro da sala dele, eu e minha esposa. Ele disse: seu Davi, eu tenho uma notícia para o senhor que talvez o senhor pode não gostar, mas eu tenho que falar, eu sou seu médico tratando seu filho. Seu filho, ele não tem mais condições, ele está num estado de asepsemia, infecção generalizada. Eu amanhã de manhã vou fazer um exame nele, uma punção lombar, tirar o líquido da espinha, para saber quantos dias ele tem de vida, ou até horas. Eu fiz tudo que eu podia, o hospital fez tudo, eu botei dinheiro do meu bolso para comprar antibiótico caro para dar ao menino, mas não adiantou. A infecção é muito forte. E na mesma hora eu e minha esposa dizemos para ele: doutor, eu entendo que o senhor estudou, eu sei que o senhor conhece a medicina, mas a última palavra é do nosso Deus. E o meu médico, ele vai vir aqui e vai tratar do meu filho. Quando eu falei isso, o médico deu um soco na mesa. E ele ficou muito nervoso, dizendo: quem é o senhor para falar isso para mim? Nós temos cuidado do seu filho, só vai dizer que um outro médico vai vir aqui? Não vai mesmo. Eu sou um dos donos desse hospital, um dos responsáveis, diretores desse hospital. Não vamos deixar ninguém. Eu digo: olha, mas ele vai vir e ele vai tratar do meu filho. Saímos da sala, minha esposa subiu para o quarto onde ele estava internado. Meu filho estava com o braço amarrado no berço. Furaram aqui, tiraram sua veia, falando de dessecagem de veia, soro e sangue. Meu filho todo furado, já não tinha mais veias na cabeça, nos pés, na mãozinha, então teve que cortar e colocar soro e sangue pela veia debaixo do braço. Minha esposa dormindo num chão, porque não podia ter acompanhante ali, mas ela ficou, dava no CTI. E foi então que eu fui para casa. Naquela terça-feira, culto de ensino, reuni a igreja toda, bastante gente. E eu disse: irmãos, quem está disposto a orar para Deus entrar com o seu agir e um milagre na vida do meu filho? Toda a igreja levantou a mão. Eu disse: então amanhã, às 10 horas vai ser a realização do exame do meu filho, então todos vão estar de jejum. Se você tem um cachorro que vive solto, tombando a lata dos outros, você vai amarrar e vai deixar ele de jejum. Se você tem passarinho preso na gaiola, vai tirar água e comida dele e ele também vai fazer jejum. Se seu filho amamenta no peito, deixa ele pelo menos 1 hora sem mamar, ele também vai fazer jejum. E todos aceitaram essa proposta, e nós passamos a noite orando, jejuando. E quando foi no outro dia, eu fui ao hospital. Chegando lá, o médico me chamou e disse: olha, eu não entendo, a tua mulher, eu já falei com a tua mulher que eu vou tirar sangue do teu filho. Tua mulher está dizendo que o Deus dela não vai deixar. Já furei teu filho para todo lado e não consigo. Chamei minha esposa e disse: fala para ele que agora Deus vai deixar. Ela olhou e disse: doutor, pode ir, porque agora Deus vai deixar. 5 minutos ele desceu todo envergonhado, com a malinha. Eu digo: e aí, doutor? Ele diz: o santo de vocês é forte mesmo, hein? Eu botei agulha na espinha do seu filho e o líquido pulou. E ali eu fiquei orando, esperando. Quando foi às 3 horas da tarde, veio um carro a toda velocidade na porta do hospital. Dá uma freada na porta do hospital. Com isso, aquele desespero, corre médico, corre enfermeiro, maca, porque parecia de ser algum acidente, alguma coisa assim, mas não era. Era o médico do meu filho, com vários papéis na mão, gritando para mim, dizendo: é milagre, é milagre, é milagre. A infecção acabou, não sei como, mas eu sei que é milagre. O seu filho está curado. Eu disse para ele: o senhor lembra, doutor, que eu falei para o Senhor que a última palavra era dele, que o meu médico viria aqui para curá-lo? Hoje meu filho está com 25 anos de idade. Nunca mais precisou de tomar um remédio. Nunca mais, saudável, forte, para a glória do nome de Jesus. A última palavra é a de Deus. Eu não sei que notícia você tem recebido. Eu não sei que notícia você recebeu por esses dias. Mas eu quero te dizer que a última palavra é a de Deus. Não temas, crê somente. Guarde o teu coração. Não permite que o inimigo venha colocar dúvida. Não permita que as más notícias que chegam a você venham abalar a tua fé, arrancar de você o bem precioso que você tem, a sua fé. Não é fácil.
Eu digo porque eu sou pai, eu vivi o momento. Eu ia visitar meu filho e via meu filho ali, pele e osso, com a mãozinha virada para trás amarrada e o soro e sangue pela veia. Minha esposa com os olhos lá no fundo, dormindo num cobertor no chão. Eu vi o sofrimento, eu passei por ele. Ouvi do médico dizendo: teu filho não tem mais jeito. Eu ouvi isso. Eu ouvi o médico dizendo: seu filho não tem mais jeito. Mas eu disse: doutor, a última palavra é a de Deus. Eu quero falar para você que está sofrendo nesse momento, você que está passando momentos difíceis, desemprego, quem sabe até contraiu essa enfermidade ou outras comorbidades, mas eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Quem sabe eu nem te conheço, nunca te vi. Quem sabe você está vendo essa mensagem agora do outro estado, outro país, mas eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus vai transformar esse momento de luto em alegria e em festa. Em nome de Jesus, começa a preparar a tua festa, porque o teu milagre está chegando. Começa a reunir os teus amigos, começa a preparar tudo, porque Deus está entrando com milagre na tua casa, Deus está entrando com milagre na tua vida. Aquilo que era impossível, Deus vai tornar possível. Que Deus te abençoe, que a história de Jairo possa fazer você refletir e você não desistir. Jamais desista, não temas, crê somente, porque o dono da vida, o dono do milagre, se chama Jesus Cristo, e Ele está do teu lado para te abençoar. Eu vou orar por você agora. Receba essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero render graças ao teu nome, louvar a ti por uma palavra tão simples, uma palavra tão corriqueira, mas extraída do teu coração ao coração dos teus servos, dos teus filhos que me ouvem. Senhor, em nome de Jesus, se porventura alguma casa está sofrendo, se alguma casa está passando por momentos de dificuldades, de lágrima, que o Senhor chegue e transforma em festa esse velório, que o Senhor transforme em sorriso essas lágrimas, em esperança esse desespero, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero abençoar essas vidas e dizer que a última palavra é a tua. Não existe palavra contrária maior do que a tua voz, não existe impossível que seja maior do que as tuas ordens. E quando tu ordena, a morte tem que bater em retirada e a vida tem que retornar. Por isso, Deus, eu profetizo sobre esta casa, sobre esta família, eu profetizo saúde, eu profetizo bênção material, espiritual, prosperidade, vida espiritual contigo, em nome de Jesus. Eu abençoo todos aqueles que estão me ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém. Meus amados, fica com esta palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima. Amém.